Muito boa tarde, muito boa tarde aqui para o Instagram. Bem-vindas aqui e bem-vindos aqui a mais uma segunda-feira às conversas aqui do Bunny e aqui também em direto, hoje não do Facebook, mas em direto aqui para o canal do YouTube. Se ainda não subscreveram o canal do YouTube, toca a subscrever para serem notificados e para terem mais conteúdo de valor, porque lá está todo o conteúdo organizado. Hoje iniciamos mais uma segunda-feira e, como não podia deixar de ser, fica aqui o meu desejo que tenham iniciado esta semana da melhor maneira possível, porque quando iniciamos boa, assim, com uma sensação de leveza, as coisas parecem que têm tendência a tornar-se melhores, não é? Levadas assim com um ânimo diferente. Quando começamos assim mais ou menos, ou um bocadinho com alguma coisa que não correu tão bem, parece que isso acaba por ser um bloqueador quase ali para dar aquele ânimo, para dar a volta às coisas. Então é sempre bom quando começamos da melhor maneira possível. Um beijinho aqui quem vai estar e quem já está aqui em direto. E também quero agradecer a quem vê aqui o conteúdo em diferido. Há várias pessoas que comentam comigo que não têm a oportunidade de ver a esta hora, mas eu quero desde já agradecer, porque mesmo quando vocês vêm em diferido, vocês estão a mostrar à plataforma que é do vosso interesse e eu depois também vejo isso. Vejo que vocês têm interesse em absorver este conteúdo e se vocês também quiserem partilhar e se souberem de alguém, é muito bom quando nós partilhamos algo que possa fazer sentido a outra pessoa. Porquê? Porque o peso da palavra, de alguém ouvir algo que se calhar está no momento certo de ouvir, poderá fazer diferença e mudar às vezes a visão e a perspectiva que temos para as outras coisas. E há pessoas, por exemplo, que estiveram num evento em Braga, que eu não conheço, inscreveram-se no formulário comigo, estavam lá na plateia, algumas quiseram tirar fotografias comigo, mas eu não sou pessoas que eu conheço. E, no entanto, tenho recebido mensagens como foi impactante para elas ouvirem determinadas coisas que foram ditas ali. Então é muito importante, e às vezes o momento de cada pessoa é diferente do nosso e nós nunca sabemos como pode ser importante ouvir determinado conteúdo. Mas também é importante selecionar o conteúdo que se vai ouvir, não é? Só se fizer sentido. Então partilhem também se vocês acham que alguém poderá precisar de ouvir às vezes aqui o conteúdo que eu vou partilhando convosco. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bunny, espero sempre que seja melhor ainda. Por isso, vamos lá começar aqui a falar de desconstruir estereotipos e porque é que também é importante desconstruir as causas e as consequências que podem depois advir daqui, destes estereotipos criados, mas também a forma de lidar com isto depende de nós, está nas nossas mãos, é verdade. Então, o que é que são estereotipos, antes de mais? Há pessoas que podem esbarrar aqui com este conteúdo, já ouviram um pouco falar sobre isto, é uma palavra até comum, mas às vezes quando nós paramos para pensar o que é isto, ficamos assim um pouco, se calhar, bloqueadas. Então, os estereotipos são muitas vezes conceitos, ideias, não é? Ou modelos atribuídos, quer sejam a grupos, quer sejam às pessoas, não é? De forma individual ou em grupo, mas na maioria das vezes isto refere-se a algo mais preconceituoso, não é por uma coisa positiva. Por norma, estes estereótipos são por conotações um pouco assim de preconceito. Ou seja, são chamados aqueles rótulos, quando nós rotulamos as pessoas em categorias ou grupos. Aqueles ali todos pretos, aqueles devem ser os góticos. Aqueles ali daquela maneira, isso devem ser os punks. Ou então, aquelas pessoas ali vestidas com aqueles lenços na cabeça, isto devem ser, se calhar, de outra cultura. Mesmo que não sejam, nós rotulamos pelo aquilo que associamos, mas por normas, quando rotulamos num sentido um bocadinho mais negativo. Então, hoje vamos um pouquinho a fundo nisto, porque poderá fazer sentido também para ti ouvires isto, mas para quem não me conhece e quem se esbarrou aqui agora em novo seguidor ou nova seguidora aqui da Sofia Coelho Designer, eu sou Sofia Coelho, sou designer de moda, a minha base é essa, mas não é só isso que eu senti o propósito de ser. Então, muito mais do que a roupa, ela deve ter um propósito maior. E
por isso é que estou aqui também no online. Então, eu sou designer de moda e atualmente ajudo mulheres 40 mais, não quer dizer que as outras eu não ajudo, mas sobretudo as mulheres 40 mais, a valorizarem a sua personalidade e autenticidade e a sentirem uma confiança maior com a roupa e com a imagem pessoal. Então, isto de ser diferente, ousar ser, esta autenticidade que eu às vezes falo aqui, bem-vinda, Ana, aqui à direita, esta autenticidade que às vezes eu falo aqui, nada mais é que nós ousarmos ser por completo. E quando nós ousamos ser, isso dá medo. Porquê? Porque esta autenticidade e uma pessoa que queira ser autêntica, e eu também estou a trabalhar nisso, não é? Nós trabalhamos sempre, porque depois temos aqui bloqueios, pequenos bloqueios que vamos tendo à medida que vamos caminhando. Alguns vão sendo ultrapassados, não é? E vamos sentindo mais confiança, mas depois vamos se cruzando com o tipo de situações que nos podem bloquear, com o tipo de pessoas, um tipo de trabalhos, desafios diferentes, que podem ser aqui um bloqueador ou pôr-nos à prova. E então nós temos de conseguir dar os passos, mas para dar esses passos é preciso enfrentar. E isto também requer um pouco o autoconhecimento. Mas ousar ser, é ousar ser com tudo. É, a minha autenticidade expressa-se com a forma como eu penso, a forma como eu me visto, a forma como eu falo, a forma como eu gesticulo, a forma como eu ajo em determinadas situações, às vezes até em situações de limite, como é que eu dou resposta, não é? Porque quando nós estamos bem, está tudo bem, tudo corre bem, nós temos um comportamento que é fácil de levar. Mas e se tivermos assim algum desafio complicado, alguma coisa mais negativa ou um pico de stress, será que vamos conseguir ter o mesmo discernimento? E às vezes aí descobrimos um lado da nossa personalidade que muitas vezes nem vinha de cima e que às vezes também não conhecíamos. Por isso é que muitas vezes esta construção vai sempre fazendo ao longo do tempo. E por isso é que é importante irmos de vez em quando, de ano a ano, 2 em 2 anos, 5 em 5 anos, o que seja, pararmos e pensarmos, porque isto anda muito rápido e depois vamos a ver, aí já passaram tantos anos, não é? E parece que foi ontem, mas andamos assim muito em piloto automático, a vida é muito acelerada, mas nós não paramos muitas vezes para pensar em nós e fazer este autoconhecimento. Então, às vezes é preciso percebermos se continuamos alinhadas com uma pessoa que nós somos e com aquilo que estamos a transmitir aos outros. Não sei se está a fazer sentido aí para vocês. Então, isto dá medo, dá medo. O nós conseguirmos ser autênticas à medida que vamos fazendo esta caminhada não é fácil. Por causa de quê? Por causa dos preconceitos também, o medo da crítica, não é? Porque esta autenticidade traz tudo. Mas à medida que tu vais conseguindo trabalhar mais em ti própria, no domínio das tuas competências, das tuas características, também dos teus valores, à medida que tu vais percebendo aquilo que tu queres, que tu gostas, que faz sentido para ti, aquilo que tu não queres, não gostas e não faz sentido, não é? Porque dizer sim a umas coisas é também de saber dizer não a outras e nem sempre é fácil. Às vezes podemos não saber exatamente o que queremos, mas se tu souberes aquilo que tu não queres, já é um ótimo caminho, porque vais fechando portas que para ti não fazem sentido e vais-te permitindo abrir outras portas. Quando eu digo portas, pode ser a nível profissional ou até de relações com outras pessoas, podes conhecer pessoas que estão alinhadas com a tua maneira de ser. Porquê? Porque como tu és verdadeira, também vais atraindo, ou seja, verdadeira no sentido em que vais mostrando quem tu és pelas tuas atitudes de forma coerente, também os outros vão se aproximando se tiverem a ver contigo. Estão a entender? E então, à medida que vais percebendo quem tu és, vais-se ficando com o reforço da tua confiança cada vez maior. Mesmo que tu sejas uma pessoa simples, eu às vezes dou este exemplo aqui para ser mais fácil. Olá, Sofia, bem-vinda aqui ao direto. Às vezes dou este exemplo para ser mais fácil. Eu estou aqui e se fores uma pessoa que não me conheces no presencial,
e vais vendo as minhas redes sociais, podias associar, espera lá, está ali uma rapariga, uma pessoa a dizer que é designer de moda, deixa-me ver. Na tua cabeça construíste uma imagem de uma designer de moda, se calhar, aquela imagem muito feita, uma pessoa a ligar a falar aqui da imagem pessoal, deve ter aqui um blazer, deve estar vestida aqui toda formal, toda bonita, com umas unhas compridas, vermelhas, muito maquilhada, muito bem aqui produzida, e vais ver, e eu não sou essa pessoa, não é? Porque a tua ideia pré-concebida daquilo que estás habituado a ver é diferente. Eu podia estar aqui assim, para impactar mais, se calhar, mas não é esse tipo de pessoa que eu quero atrair. Eu não quero atrair uma pessoa faz de conta. Eu não quero mostrar a alguém aquilo que eu não sou. Pelo menos atualmente eu não sou assim. Quero mostrar o meu profissionalismo, é certo, o meu cuidado, o meu brio, mas quero mostrar quem eu sou. Tu, se estiveres comigo no presencial, há aqui pessoas que já estiveram comigo no presencial, mas se tu estiveres comigo presencialmente, vais perceber que eu sou esta pessoa na mesma. Quando eu vou a um evento, se eu estiver na Moda Lisboa, claro que eu não vou vestir da mesma maneira. Se eu estiver a fazer limpeza, não vou estar da mesma maneira se eu for para um casamento. Claro que vou-me adaptar a determinados momentos. Claro que estou aqui de uma forma mais cuidada, mas estou igual como vesti de manhã para a reunião que estive de manhã. Não alterei nada aqui. Então eu quero te dizer que nós, quando vestimos, e eu estando aqui, sei que estou a ser julgada e vou ser descortinada, assim como vocês o são quando estão com outras pessoas, eu vou ser aqui dissecada quase, não é? Por vocês. Vocês vão dizer, se eu fosse ela, estava com o cabelo solto. Se eu fosse ela, estava com um corretor nas olheiras dela, porque ela deitou-se um bocadinho tarde. Se eu fosse ela, eu tinha aqui um filtro no telemóvel para disfarçar aqui as rugas, porque já tenho mais de 40 anos e elas cá estão. Ou seja, eu poderia estar aqui a mascarar muito esta imagem que eu tenho para ficar perfeitinha para vocês. Mas não é isso que eu sou. E é isto que eu quero trazer aqui também, que é importante começar a desconstruir estes estereótipos que muitas vezes somos nós próprios que os criamos. Ou, se não criamos, alimentamos. Porquê? Porque nós temos tanto receio de sermos criticados pelos outros, e acham que eu não tive no início? E tantos, não é? Que é aquele receio de, vêm aqui pessoas que depois não me conhecem e escrevem coisas negativas. Felizmente até hoje nunca tive ninguém, não é? Eu espero não ter, não, porque eu acho sempre isso tão desagradável, tão sem sumo, não é? Pessoas que não nos conhecem fazerem isso. Mas o que é certo mostra mais das pessoas essa atitude do que de mim, não é? Ou seja, temos de ser responsáveis também por aquilo que fazemos, por aquilo que dizemos. Eu não sou responsável por aquilo que as pessoas vão escrever, mas tenho essa liberdade de o fazer. Mas o que é certo é que eu, não é? Estou aqui, estou exposta, mas também tenho um papel importante de, se eu não gosto, ou não me vou sentir bem, ou tenho receio da crítica, eu também não posso ser das primeiras, de forma leviana, a fazer aos outros isso, ou fazer com que os outros sintam isso. Porque uma coisa é nós pensarmos, ter aqueles primeiros pensamentos, e nós somos. Não pensem, quando às vezes dizem assim, isto da imagem, dizerem que a imagem conta e que isso, o importante é o interior. Só que é importante que tu exprimas o teu interior com o teu exterior. Por isso é que nós, muitas mulheres, não se sentem alinhadas. Sentem uma coisa, mas não conseguem transmitir isso. E isso às vezes cria um desenquadramento. O mesmo acontece, e já disse aqui recentemente que... Olá Maria da Saudade, um beijinho enorme para ti. O mesmo acontece com pessoas que estão super impecáveis, lindas, não tenho nada a apontar, espetaculares, ali, espetáculo. E, no entanto, por dentro não estão nada conectadas com aquela imagem super bonita, profissional, tudo ali no ponto, impecável, que eu não tenho nada a apontar. Mas o que é certo é que aquilo também é uma máscara. Então,
vamos começar aqui a desconstruir estereótipos. E estes estereótipos existem muitas vezes em vários momentos da nossa vida, da nossa idade. Quando somos jovens também temos o medo de querer ser aceitos, não é? Mas depois há os adolescentes, não é? Os adolescentes também a começarem a criar a sua própria personalidade, a perceberem qual o lugar que ocupam no mundo, no grupo de amigos, no grupo de família também. É uma construção que vai sendo, é um desafio grande, mas depois existem também, por exemplo, pelos diferentes tipos de corpos que há muito estereótipo. É porque é magra demais, ou porque é gordinha demais, ou é porque isto. Nunca se vai estar bem se estivermos a viver em função dos outros e da opinião dos outros. Se é muito magra, se está muito gordinha, é muito gordinha. Portanto, se pinta o cabelo é porque não aceita o envelhecimento, se não pinta o cabelo, está desleixada. Entendem aquilo que eu quero dizer? Por isso é que é importante teres a força suficiente, a confiança suficiente para tu assumir as tuas escolhas. Ou seja, eu estou aqui, assim, eu sei que estou como estou, mas eu sei que há pessoas que vão criticar, se calhar. Podem não me dizer, mas vão julgar. Não é? Eu tenho que assumir. Ou seja, eu saber que isso vai acontecer e que acontece, não me deve bloquear a eu deixar de poder ser eu mesma. Obrigada, Maria. E isso é importante reforçar, e cada vez que tu consegues assumir mais esse papel, eu digo-vos uma coisa, quando vocês se olham ao espelho, vocês olham-se com uma confiança e um sorriso leve para vocês, de uma forma gentil para vocês, começam a ser muito gentis para vocês e começam nem sequer a pôr em causa que as outras pessoas possam fazer julgamentos de vocês, porque vocês estão tão bem, tão alinhadas, que isso já nem sequer é uma coisa a pensar, nem sequer vão gastar energias com esse pensamento, entendem? E isso é fantástico e é maravilhoso. Claro que isto foi um processo de autoconhecimento que eu também fiz, mas à medida que eu vou conhecendo cada vez mais mulheres, tenho-me apercebido que elas também, muitas delas já passaram por este processo e outras delas foi muito difícil e nem sequer quiseram enfrentar e passar por ele. Ou seja, foram enterrando, foram ficando cada vez mais isoladas, frustradas, mas às vezes têm um sorriso simpático. Não quer dizer que sejam pessoas mal-humoradas ou refilonas ou resingonas. Há essas também, mas há outras que disfarçam tão bem. E o disfarçar muito bem traz também uma coisa muito chata, que é o estar sempre a fingir que se é forte ou que não se é, ou que não incomoda. Eu vou fingir que não me incomoda. E quando nós fingimos muito que não nos incomoda, as outras pessoas, muitas vezes, sem querer, eu quero acreditar que é sem querer, acabam por nos magoar, porque perdem um bocadinho aquela sensibilidade de não vou dizer isto porque isto pode magoar. Como estão habituados sempre a ver-nos fortes, a que parece que nada nos atinge, às vezes tomam atitudes ou respondem de uma forma se calhar um bocadinho mais bruta, porque acham que isso não nos vai magoar. E acaba por cada vez mais, não é? As pessoas criarem aquele escudo de nada me atinge, mas o que é certo é que também deixam de conseguir transmitir cá para fora as coisas. Porquê? Porque criaram escudos tão grandes de armadura que acaba por cansar também não poder chorar, não se permitir chorar. Porquê? Porque os outros não estão à espera. E depois há aquele sabotador, não é? Tipo, então agora vou desmoronar à frente daquelas pessoas que não estão habituadas e nunca me viram a desmoronar. Pois sentem que não têm com quem falar. Então é muito importante. Olá, Esther, um beijinho, obrigada. É sempre bom ter pessoas aqui a passar, nem que seja para cumprimentar as outras mulheres também aqui. Mas, estava eu a dizer que à medida que vamos passando pelas coisas, pela nossa vida, e que tenhamos uma vida longa para passar uma vida espetacular de aprendizagem, mas também muita valorização pessoal, eu comecei a sentir e começo a sentir, à medida que vou trabalhando mais com as mulheres mais velhas,
que tem sido um desafio maior também à medida que se envelhece. Porquê? Enquanto se é nova e faz determinadas coisas ou veste-se de determinada maneira, nós damos aquele desconto. Está ali naquela fase, não é? E, no entanto, eu já vou ler Maria da Saudade, e, no entanto, quando as pessoas começam a atingir, até parece que há ali uma barreira a dizer, depois desta idade já tens de ter outra mudança, não é? Parece, é o mesmo de dizer, quando é que deixamos de ser crianças, não é? Quando é que passamos a ser adultos? E quando é que passamos a ser pessoas mais velhas que não podemos fazer outras coisas, não é? Ou não podemos continuar a fazer aquilo que nos dava prazer fazer. Então, à medida que se envelhece, tenho sentido mais esses bloqueios de determinadas mulheres que têm comunicado comigo e falado comigo, e eu agradeço imenso, porque muitas são conversas de confessionário com uma pessoa que é estranha para elas, que sou eu, não é? E então fico muito grata por essas partilhas tão profundas que me fazem trazer também este conteúdo aqui de valor. E eu já vou ler aqui os comentários, mas há mulheres que isto já não é para a minha idade, agora ir para uma discoteca ou divertir-me ou sair à noite sozinha. Não, isto parece mal. Começam a restringir coisas que faziam que até gostavam. Este decote, não, eu já passei dos 40, já tenho 45, já tenho 50 anos, já não vou poder usar. Então começam a tirar um bocadinho aqui, anular-se um bocadinho ali, já usar outra cor que não usavam, mas continuam a gostar daquela cor, mas se calhar para a minha idade já não fica tão bem. Se calhar para a minha idade. O receio do julgamento do outro, não é? O que é que eu estou a fazer com isto? A sabotar aquela autenticidade que eu era. Porque quando tu és autêntica, as pessoas não esperam outra coisa a não ser a tua maneira de ser. E nunca vais agradar a todos. Vais agradar a quem faz sentido para ti. E há um exercício muito engraçado que se diz assim: tu pedias conselhos àquela pessoa que te criticou. Se não lhe pedias conselhos, a crítica também não é bem-vinda daquela pessoa. Entendem? Ouçam também aquelas pessoas que vocês sabem que trazem valor para vocês e que alguns géneros de crítica, que muitas vezes não é crítica, é uma chamada de atenção que a pessoa possa fazer, sabemos que não é para nos magoar ou para deitar abaixo. É como chamada de alerta ou de atenção, e às vezes até é bem-vindo, porque às vezes até podemos estar ali, pode não ser, às vezes até pode ser ao contrário. Por exemplo, há pessoas que nos alertam, e já falei aqui desse conteúdo uma vez num direto, foi a falta de brio, a perda de brio. Houve uma senhora que eu tive umas horas à conversa com ela num fim de semana, e a senhora diz que até perdeu a vontade de se lavar e tomar banho, e era muito briosa, porque caiu numa depressão tal que ela perdeu até as coisas boas que ela gostava de fazer. E ali foi o alerta dos filhos, das pessoas mais próximas, a banarem e a dizer: tu tens de sair de casa, tu tens de ir ao cabeleireiro, tu tens de fazer isto, não é? Ou seja, é dar na cabeça até para nos pôr no caminho outra vez, não é? Então eu vou só ler aqui os comentários, porque senão eu depois isto anda muito rápido. Meu amor, essas pessoas estão muito mal, estão a espelhar as dores e os defeitos dos outros. Mas assim, quem faz a crítica de forma um bocadinho leviana, não é? E de ânimo leve, e a gente não sabe o peso da palavra que uma crítica pode trazer àquela pessoa. Por isso é que eu digo que as vossas palavras e os vossos comentários são importantes, porque há outras pessoas que vão estar a lê-los e vão dizer assim, aquelas pessoas que não têm coragem de comentar e dizem assim: fogo, eu também sinto isto, mas estão ainda naquele processo de ter a coragem de falar. Sim, vou cuidar de mim e vou à minha aula de Pilates. Isto é espetacular, espetacular. Eu tenho conhecido mulheres incríveis, umas numa fase que precisam ter a coragem de dar o passo, mas é importante estar em grupos e estar com os amigos certos. E outras completamente já que deram a volta, assumiram e que estão super felizes. É fazer ginástica, é atividades de leitura, participaram no projeto comigo das t-shirts com alma, algumas nunca tinham bordado, quiseram começar a bordar. Porquê? Porque desafiaram-se. Eu daqui a pouco já vou falar aqui disso. Isso é que era bom. Tenho 74 anos e usei-as pela primeira vez calças de ganga. A sério, Maria? Ai, faz espetacular. Esta mulher, a Maria sempre me disse que adorava vestidos. Ela é muito feminina. Ela é um espetáculo de mulher. É um bom exemplo. Aqui a Maria da Saudade. Mas vestir calças de ganga, deves ficar com 10 anos a menos, Maria da Saudade. Deve ser um espetáculo.
A seguir vais andar de moto, já sei. Ali com a Susana Forte, com sorte. Boa, Maria. É verdade, vocês, se não conhecem a Maria da Saudade, a Maria da Saudade, eu dou-te aqui, muitas vezes eu chamo-te aqui para os meus diretos, aqui como exemplo, mas a Maria da Saudade já participou num direto comigo, nas conversas do Bani, e eu durante uns tempos trazia convidados aqui às conversas do Bani, e pode ser que entretanto também traga. Se fizer sentido, se tiveres uma história interessante para vir partilhar aqui, traz, não é preciso fazer coisas megalómanas para se ter uma história interessante. É mesmo para, se estiveres alinhada com este conteúdo que eu partilho aqui, envia mensagem privada para depois agendarmos aqui um direto para estas conversas fantásticas e para contagiar outras pessoas também com o vosso exemplo. Mas vejam no canal do YouTube a entrevista com a Maria da Saudade, que vocês vão deliciar-se. Mas estava a dizer que recentemente, ou seja, existem aqueles preconceitos muitas vezes associados à idade, os cabelos brancos. Não é fácil, sobretudo para nós, a aceitação. Às vezes é preciso perceber que estas mudanças vêm, não é? Mas abraçá-las e dizer, eu vou tirar o melhor partido do momento que eu tenho, eu não vou lutar contra ele, não é? Não posso lutar contra a idade, não é? Ela vem, todos os anos ela vem, e todos os dias é sempre mais um dia. Mas abraçar e dizer, eu estou nesta fase, a maturidade também é diferente, olha as coisas boas que a idade também traz, a maturidade também é diferente, vamos, se calhar, percebendo o que é que queremos dizer mais não e mais sim, não é? Existem determinadas coisas. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas mais velhas já não têm filtro nenhum, já não estão para agradar nada. Houve umas senhoras que me responderam assim quando eu as convidei para bordar as t-shirts com alma ao início. Mas para que é isso? Não estavam assim com muita vontade, mas depois adoraram. Mas porque é o adverso à mudança, o que é eu não te conheço lado nenhum, que é que ela agora aqui veio fazer, aqui destabilizar a minha rotina. E então é engraçado, porque as pessoas têm a sua personalidade e às vezes com a idade também perdem ali um bocadinho o filtro. O que é certo é que não devemos perder brio, porque são coisas diferentes. Uma coisa é eu disparatar aqui coisas, e a gente dá aí então a leveza da coisa, da idade. Mas o que é certo é que quando nós estamos naquela fase de transição, menopausa, pré-menopausa, a saída dos filhos do ninho, começar aquela rotina que tínhamos com os filhos e deixar de ter, o que é que fazemos ali à nossa agenda? Às vezes há ali uma fase de adaptação que às vezes não é fácil. Então é importante também teres e criares e começares a criar os momentos também saudáveis contigo mesma, porque não deves depender só da agenda cheia para te distrair. É preciso também teres os momentos para ti, teres os miminhos para ti. E isso não é solidão, pelo contrário, é estar muito bem contigo própria. Isso também é contagiante e reforça ainda mais a tua confiança e a tua autoestima. Porque se tu não és boa companhia para ti própria, se tu não gostas e não te sentes bem contigo própria, é complicado, isso está a dizer muito de ti. Estás a precisar de alinhar ali muita coisinha. E se calhar são pequenas coisas, não são precisas coisas muito grandes. Faz pequenos passinhos para não te sentires assoberbada, para depois começares a ter o reflexo das coisas. E faz muita diferença. E este sábado eu quero partilhar aqui uma coisa convosco, que é engraçado. Este sábado, quando estava a comprar uns materiais para um workshop que eu vou dar amanhã, aqui em Leiria, estava uma pessoa a dizer que estava de luto e que, já são pessoas que me conhecem, estava de luto, mas que nunca gostou de vestir preto no dia-a-dia, não é? Na vida dela. Nunca se ligou muito ao preto e agora teve um períodozinho de preto, queria largar o preto porque não é nada que se identifique, mas que estava a começar a sentir crítica quando começou a largar o preto. E eu assim, fogo, então, mas se a pessoa não se identifica com aquilo, eu disse que o luto está no coração. As pessoas vão sempre criticar. E porquê que as pessoas criticam? Porque também têm a vida um bocado vazia, não é? O quanto é em vida, o que é que fomos para a pessoa em vida? Não é? Se não nos pesa a consciência, não nos pesa a consciência de estarmos
com roupa escura ou clara ou o que seja. Porquê? Porque estamos bem com aquilo que fizemos. E quando nós estamos bem com aquilo que fizemos, não é a cor da roupa que nos vai identificar. Uma coisa é, quando eu não estou tão feliz, não é? Quando eu não estou tão alegre, é normal eu querer roupas mais discretas, porque eu não estou com vontade de estar ali com roupa muito colorida, mas isso é o meu estado de espírito. Agora, a partir do momento, eu também não costumo ir de preto, às vezes uma blusinha preta ou qualquer coisa, mas não costumo ir de luto. E aqui há pessoas na minha família que nunca vestiram tipo luto, mesmo com entes queridos próximos, porque não é a essência, porque o que conta costuma ser que as flores dão-se em vida. Então eu estava a dizer àquela pessoa que mais importante é ela estar bem com ela própria e estar descansada com as atitudes dela mesma, porque as atitudes serão dos outros, são dos outros. Então ela disse, olha, estava a precisar de ouvir isso. Porquê? Porque é aquele reforço de confiança de alguém dar aquele impulso de estás no caminho certo, fizeste o teu momento, mas ela fez mais para os outros, aquele luto de preto, do que propriamente para ela mesma. O luto da tristeza é nosso, as nossas dores, nossas angústias, mas depois, se queremos dar a volta, porque também aquilo nos traz um peso grande psicológico, aquele tipo de cor, porque ela própria não se identificava já no dia a dia, ela também continua a não se identificar. Então podemos ter cores sóbrias, discretas, que não são alegres, porque a pessoa também ainda não se sente alegre, o suficiente para usar roupa muito colorida, mas fazemos uma transição leve e ligeira, porque aquilo está a ser um luto também de tortura para ela própria. Então vamos começar aqui a desconstruir estes estereótipos e mesmo quando nós virmos alguém, não critiquemos, não é? Não sejamos nós próprios agora também a dizer, olha, agora é ela que está, já anda ali com roupa alegre e devia de andar com roupa escura, não é? Não podemos também ser essa pessoa da crítica só por crítica. Porquê? Porque existe o estereótipo criado que devemos estar X tempo de roupa preta porque morreu não sei quem. Não é assim. As coisas não são assim. E às vezes as pessoas que mais sofrem são aquelas que mais disfarçam. Portanto, isso não é significado de nada. Então vamos aqui começar a desconstruir isto. Isto não é para a minha idade. Não é isso. Não há ali uma coisa no cartão de cidadão. Se houver, digam-me onde, para eu tapar, porque não quero. Mas digam-me onde é que está a dizer, a partir de X idade, não te podes divertir, não podes usar saias curtas, não podes usar determinadas coisas, não te podes rir alto, não podes desafiar, não podes fazer o que quer que seja que te apeteça. Desde quando? Desde quando? Isto tem muito a ver com o medo da crítica, está subjacente muito ao medo da crítica. E isto depois vai criar baixa autoestima, se tu começares neste ciclo assim um bocadinho vicioso, não é? Vai criar baixa autoestima, cada vez mais insegurança em assumir-se a tu própria. Se tiveres um períodozinho de tempo, é normal, não é? Mas se deixares muito tempo e ires apagando essa voz interior de quem tu és e não tens a coragem de o mostrar, então começas também a atrair pessoas que vêm ter contigo a pessoa que acham que tu és, mas que tu não és. Porque estás a transmitir outra coisa que tu não és. Então, às vezes, também não te identificas com aquele grupo, porque aquele grupo pensa que és outra pessoa. E estás a atrair também esse tipo de pessoas, não é? Então é importante tu estares alinhada com pessoas que façam sentido à tua volta, principalmente núcleo de amigos. Quando é trabalho e tu não consegues fazer a seleção com quem trabalhas, podes fazer a seleção do tempo que dedicas àquelas pessoas. Seja o mínimo indispensável com algumas e com outras sim. Conversas mais longas, saídas, partilhas, porque uma coisa eu digo-vos, à medida que vocês começam a deitar cá para fora essas dores que vocês tenham, essas inseguranças, vocês vão ouvir de outras mulheres a dizer assim, olha, comigo foi exatamente igual. Ou então dizem, sinto a mesma coisa, ou já senti a mesma coisa, ou eu compreendo. E muitas pessoas conhecem, mas não nos compreendem, sabem? Então, mesmo as pessoas que vivem connosco. Por isso é que é tão importante começar a filtrar
Porque chega uma altura que tu própria deixas de ter estes estereótipos. Tu já não ligas quando tu vês alguém que está bem com ela mesma, mesmo que seja algo diferente, não é? Do teu habitual. Porque nós, por norma, rotulamos as pessoas quando fogem ao nosso habitual. De repente vemos ali uma pessoa com um ar estranho, não é? Ou diferente. E nós... Porquê? Porque é disruptivo, não é? São pessoas que ousam ser diferentes. E está tudo bem. Mas está tudo bem se a pessoa não está a fazer só para ouvir os outros, não é? Ai, vou fazer isto só para abanar aqui as pessoas. Porque ela então não está a ser para ela. Agora, pessoas que estão na delas e está tudo bem, deixar estar. Deixar estar. Eu costumo dizer, pessoas felizes não chateiam ninguém. Portanto, é bom que estejamos todos de bem com a vida. E então, quero-te dizer que muitas vezes isto, quando tu não assumes isto e quando tu te deixas estar muito ao longo do tempo com este tipo de coisas, começas a criar também um maior isolamento e a saúde mental começa a ficar ainda mais afetada. E isto não é de ânimo leve. E cada vez mais pessoas, mesmo conhecidos da televisão, têm começado a dar a cara a falar disto, que tanto tempo tiveram a esconder, que sofriam disto, e cada vez mais há pessoas a darem a cara, e são pessoas que acabam por influenciar muito, porque têm um peso muito maior que o meu é uma gotinha, não é? Mas são pessoas muito vistas na televisão, e ainda bem que começam a desconstruir isto. É maravilhoso começar a desconstruir isto, porque faz com que outras pessoas tenham a coragem de dar o passo. E muitas vezes pedir também ajuda nesse sentido. E pedir ajuda não é ser frágil, é ter a coragem, não é? É ser muito, muito forte, mais forte até do que, se calhar, vestir a roupa que desejam. Deve-se começar por dentro e isso vai-se ver por fora, sempre. Porque até pessoas que dizem que ir às compras é uma tortura, digo-vos, quando vocês estão alinhadas, até começam a selecionar as lojas que para vocês fazem sentido. Em vez de andarem em 20 lojas, vão a 2 ou 3, porque já sabem aquilo que vocês gostam, aquilo que querem, conhecem o vosso tipo de cor, percebem o vosso gosto pessoal, percebem o que é que querem no momento e começam a trabalhar de uma forma, as coisas vêm de uma forma harmoniosa e leve. Eu também não gosto de ir às compras, não é de ir às compras, é de estar a perder muito tempo no ver as coisas. Então eu sou muito seletiva, eu sei já o que é que eu gosto, o que é que eu quero e por norma não perco muito tempo. Eu olho às vezes assim as coisas ao longe, olha, deixa-me focar naquilo. E vou e vejo, tem ali pontos que eu não me identifico, há outros que eu me identifico, mas há 3 pontos que eu já sei que não gosto de ver em mim. Se aquela peça tiver um destes, que para mim são principais, não a levo, nem a levo ao provador, porque eu já me conheço. Percebem? Então, à medida que tu já te vais conhecendo, já não é uma tortura, porque é leve. Não estás ali 2 horas a ver roupa. Estás, se calhar, meia hora e vens feliz com as compras que fizeste. E então é muito bom quando tu começas a alinhar várias coisas e isto reflete-se em muitas outras coisas na tua vida e a nível profissional também, a nível familiar também, porque tu estás leve, tu estás de bem contigo, acham que isso não se nota na tua relação com os outros e as pessoas que estão próximas de ti. Tudo se vai notar e é normal. E é normal. E então eu quero te convidar a desafiar-te, a fazer coisas diferentes, a ousar seres tu mesma. E também quero que tu faças um exercício. Quando tu fores para criticar, às vezes só na tua cabeça, porque se calhar tens uma pessoa delicada e não vais fazer a outra pessoa sentir-se mal, não é? Não vais dizer aquilo que pensas, mas quando vier aquele pensamento, olha aquela pessoa assim, tu, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Porque tu, quando sabes que fazes isso, tu sabes que os outros vão fazer e vais sentir esse bloqueio mais vezes. Porque como passa isso pela cabeça, o bom jogador por si se julga, não é verdade? Como eu sei que esse pensamento me vem muitas vezes à cabeça, eu também vivo com medo do pensamento que os outros têm sobre mim. Então toca aí a desconstruir isto, começares o que é que isto me traz à minha vida? E este pensamento traz-me alguma coisa? Uma coisa é dizer assim, e já me aconteceu, ou aconteceram a mim. Ainda há pouco tempo vieram ter comigo, olha Sofia, tens batom no dente. Não? Ai, olha, obrigada, pus o batom assim tão rápido, nem reparei. Obrigada.
Uma coisa é avisar alguém, mesmo que eu não conheça, olha, tens-me consertar, olha, tem aqui a etiqueta, esqueceu-se de tirar a etiqueta da peça, ou qualquer coisa. E nós avisamos e está tudo bem, a pessoa agradece. Porquê? Porque não é, ai, olha as figuras que eu estava a fazer. Isso não é uma crítica, é uma ajuda, é uma interajuda, é uma coisa boa, apesar de ser numa situação se calhar constrangedora. Agora, criticar só porque me apetece criticar, parece que estamos sempre à procura de conflito. Porquê? Porquê? É que isso não diz da pessoa as coisas que são, diz de nós. Isso reflete como nós estamos. Se eu tenho necessidade da crítica ao outro, isso reflete aquilo que eu sinto e que eu estou. Isso diz mais de nós. Por isso é que é importante tu também fazeres esse processo de autoconhecimento e ousa ser tu própria. Se tu já não estás nessa fase e realmente és uma pessoa que não critica os outros, ótimo, ousa ser tu mesma. Começa a perceber se há alguma coisa que deixaste de usar por medo da crítica. Começa a perceber isso, começa a perceber o teu papel na tua vida. Ou se deixaste de comprar coisas que tu gostavas. Começa aí a voltar, porque às vezes não tem a ver com a roupa, tem a ver com a forma como tu usas a tua roupa. Se calhar usavas as coisas de uma determinada maneira, mas podes adaptá-las de outra e gostar se calhar até mais de ver, com a tua nova imagem. Então toca aí a mudar, a abrir, a expandir a tua mente e nada de bloqueios do isto já não é para a minha idade. Toca aí a picar isso, a desconstruir, a picar, a fazer miudinhos disso, porque isso não faz sentido nenhum. E olha, e aprendam aqui com a Maria da Saudade, que ela aos 74 anos está-se sempre a desafiar. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. E olha, vou-vos contar uma parte. A minha avó que faleceu, a última que faleceu, não é? Que eu convivi muito mais com ela. Ela começou, não sei se aos 80, se calhar, ou mais. Ela faleceu com 92, mas se calhar teve 15 anos, não sei, a usar calças. E ela dizia, eu calças alguma vez na minha vida? Ela usava sempre saia. Quando começou a usar calças, já não queria outra coisa. Eu deixei de haver de saia. Portanto, isto é para dizer que nós, quando não podemos estar a dizer que eu nunca, não é? Porque nós temos várias fases na nossa vida, nós vamos conhecendo e à medida que vai fazendo, sentindo determinadas coisas, não é? Vamos assumindo, olha, eu dizia isto, olha, agora sou eu que estou a fazê-lo. E está tudo bem, não é? Agora, isso não devemos pôr isso na crítica aos outros, porque eu digo, olha, que eu não sei o que é que me espera amanhã. Quando eu digo assim, não temos vestir blazer para ter um ar formal, não temos que ter unhas pintadas de vermelho, não sei. Há pessoas que faz sentido e gostam, e maravilhoso. Eu não me identifico. Agora, não vou dizer eu nunca vou, porque eu se calhar daqui a uns tempos estou com um outro tipo de pensamento, sinto necessidade de estar com outro tipo de imagem e está tudo bem. Mas não neste momento. E é bom eu não me limitar, se me apetecer mais tarde fazê-lo, não dizer assim, agora vou usar este tipo de imagem que eu dizia que não usava. Não. Eu sou eu, dependendo do momento que eu esteja. Agora, é importante é que eu sinta que sou eu. E isso nota-se quando nós falamos e transmitimos aos outros. Portanto, toca aí a olhar para ti com olhos de ver, toca aí a picar os estereótipos que tu própria rotulas a ti e aos outros. Porque muitas vezes, às vezes, nem são os outros, e passa a redundância, não é? Às vezes nem são os outros que nos rotulam. Às vezes até, se calhar, nem somos assim tão importantes para os outros, para eles sequer pensarem ou pensarem alguma coisa de nós. Às vezes somos nós próprios que já achamos que os outros vão pensar isso. Porquê? Porque estamos ali já com a pedrinha no sapato. Por isso, desafia-te e se quiseres ir um pouco mais a fundo, por que não? Aceitas aqui o desafio que eu tenho de 21 dias. Se quiseres ir numa jornada de 21 dias, é leve. Todas as mulheres que já fizeram gostaram, muitas delas repetiram, outras renovaram, apesar de que eu achava que nem iriam renovar, mas o que é certo é que traz-te de uma forma ligeira vários
várias perspectivas diferentes de pensamentos, ou seja, vai-te guiar um pouco na forma de tu te vestires, na forma de tu pensares, na forma de tu veres qual é o teu tipo de perfil atualmente, a pessoa que tu és, vai-te falar sobre as críticas e o medo da crítica, dá-te sugestões para contornar determinadas coisas, dá-te aqui uma mudança, se calhar, de mentalidade, da forma como tu tens agido ao longo destes últimos anos da tua vida, se calhar vai-te trazer aí uma perspectiva diferente do teu guarda-roupa, vais começar a pensar, se calhar, coisas que não fazem tanto sentido, porque se tu fores a pensar, diz assim, olha, eu nunca tinha pensado nisto, isto não são... Eu não estou ali a dar, assim, um milagre ou o último segredo de alguma coisa. Não te vou revelar ali uma coisa que ninguém saiba. Mas o que é certo é que, às vezes, a mudança ou termos alguém a indicar-nos um caminho, para fazermos um caminho, um trajeto, e ali é um passo a passo de um trajeto, se calhar é uma caminhada que tu nunca fizeste. E trazer-te numa caminhada, com princípio, um meio e um fim, e vais olhar para o fim, ao fim dos 21 dias, é um bocadinho mais, mas pronto, os 21 dias são os 21 passos principais, que dizem que é o normal para se começar a criar um hábito, e começares a olhar para trás, para a tua jornada já feita, e diz assim, que engraçado, já não vejo as coisas da mesma maneira. E era tão simples, são coisas tão simples, dito por alunas, não é? Que já fizeram o desafio. Então vou-te convidar, se estás num momento de sinto que preciso aqui de algo, ou de perceber o que é que se passa, porque não fazeres esse desafio de 21 dias? Se quiseres e se fizer sentido para ti, depois deste vídeo, manda mensagem ou nos comentários, ou também por mensagem privada e eu mando-te o link se fizer sentido para ti, depois segues na minha companhia durante alguns dias. Por isso, estás à vontade. Mas às vezes nós precisamos assim de uma lufada de ar fresco e um refresh, não é? É como as estações. Às vezes precisamos aqui de libertar algumas folhas, deixar ir, para fazermos uma introspeção, não é? Como as aves que hibernam um bocadinho, fazer um exercício um bocadinho introspectivo, para depois florescermos com tudo e com um propósito ainda maior. Por isso fica aqui o meu convite para te desafiares. Hoje ficamos por aqui e que já vão aqui 47 minutos e eu falo pelos cotovelos. Não é nada que eu não avise, habitualmente. Mas olha, muito obrigada a vocês que estiveram aqui no direto, a quem vai ver em diferido, muito obrigada também. Diz-me, se fores ver em diferido, diz-me se também já sentiste julgada por algum preconceito, comenta aí, porque pode fazer sentido também para outras pessoas verem e até para eu ver quais são os preconceitos que vocês já sentiram, porque posso estar a esquecer-me de algum que possa fazer sentido também falar dele aqui. Beijinho enorme, já sabem que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Vani, espero sempre que seja melhor ainda, e já sabes, a semana, não é? Pode não começar exatamente como nós gostaríamos, mas a forma como ela acaba depende muita vez da forma como nós lidamos com as coisas. Por isso, toca aí a mudar pequenos hábitos no teu dia-a-dia, sobretudo os que tens contigo própria, para alterar a forma como as semanas começam a terminar e a melhorar a forma como elas começam também. Beijinhos, fiquem bem e vemo-nos para a semana e aqui através das redes sociais também com conteúdo partilhando lá. Fiquem bem.